Boa noite, pessoal. Que alegria retomar a nossa rotina de estudos depois de uma pausa até um tanto longa, depois de finalizarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou muito feliz, estou muito grata por estar aqui com vocês de novo. Esse ano, dessa vez, para estudarmos, então, o meu último livro lançado pela editora Letra Espírita, O Não Se Escapa das Leis da Vida. Então, nesse momento, que a gente se sintonize com toda a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, que nos protege, para que sejamos guiados durante esse estudo e que sejamos auxiliados na compreensão das tão importantes lições que ele vai acarretar, proporcionar para cada um de nós. E como que vai funcionar esse estudo? Para quem leu o meu livro já, O Não Se Escapa das Leis da Vida, sabe que um capítulo sempre traz o desenrolar da história entre os personagens encarnados e que o próximo capítulo, ele traz então a presença dos mentores desses encarnados, trazendo as explicações espirituais a respeito de todos os acontecimentos ao longo daquele capítulo anterior. Então, nosso estudo vai funcionar dessa forma. Todo encontro que nós tivermos, iremos estudar 2 capítulos, para que a gente não quebre o raciocínio, né? E não vou fazer a leitura integral dos textos, eu vou resumir a história, para que todo mundo compreenda. Quem tiver o livro aí pode acompanhar com o livro. E aí a gente vai tecer alguns comentários, algumas reflexões a respeito, então, das lições que os capítulos nos trouxeram. Então, a gente está lá hoje, iniciando, obviamente, pelo capítulo 1, intitulado Lei Natural. E o livro Não Se Escapa das Leis da Vida, ele começa com a história do Carlos, o pequeno Carlos, o bebê Carlos. Carlos nasceu em berço de ouro, numa família abastada, numa família rica. Os seus pais eram Adriana e Marcelo. O pai trabalhava em Minas Gerais, numa fazenda que eles tinham, e a mãe morava com o Carlos na cidade do Rio de Janeiro. Então, o pai estava sempre fora e a mãe ali cuidando do filho. Ela não trabalhava fora, mas ela cuidava da casa, trabalhava em casa e cuidava do filho ali no Rio de Janeiro. Ambos deixavam o Carlos fazer absolutamente tudo o que ele quisesse. O pai usando sempre a justificativa que vivia longe, né? Então, quando chegava, queria agradar, obviamente, a criança. E a mãe também, pelo fato do pai morar longe, queria suprir aquela ausência, né, da figura paterna, mimando ali o menino, fazendo as vontades dele. Entretanto, desde muito cedo, eles perceberam que o Carlos era uma criança de personalidade forte, mas eles, deixando ele fazer absolutamente tudo que ele queria, não estavam auxiliando muito na lapidação disso tudo. E aí tem um saltozinho no tempo, no livro, e aí o Carlos já está na escolinha. E um dia a mãe em casa, o menino estava estudando, a mãe estava em casa, ela recebe uma ligação da diretoria da escola pedindo que ela então comparecesse até lá para uma conversa. Ela se assusta, né? Toda mãe fica sobressaltada achando que houve algum problema, mas não era o caso. Era realmente para que a diretora conversasse com ela e trouxesse algumas informações. Naquela ocasião, o Carlos havia então discutido com um coleguinha, e ele havia humilhado muito esse coleguinha, dizendo que ele era mais rico, que ele tinha mais coisas, que ele podia mais coisas, e o outro menininho sentiu-se muito, muito humilhado e chorou muito. Houve a intervenção dos responsáveis na escola, e esse fato então foi comunicado à mãe do Carlos, a Adriana. Entretanto, né, ela conversou com o pai, contou tudo o que tinha acontecido, e eles sim conversaram com o pequeno menino, mas conversar não adiantou, né? Nunca adiantou naquele momento, naquela ocasião, nem naquela ocasião e nem em outras, na verdade, e eles deixaram para lá, sempre justificando que o Carlos era uma criança e que aquilo ia passar, que aquilo era coisa de criança e que, com o tempo, tudo isso se tornaria mais atenuado. O menino era extremamente isolado, ele não fazia amizades, ele era uma criança difícil, ele gostava muito de estudar desde muito cedo, os pais perceberam isso, e isso era um motivo de felicidade para os pais,
assim como é para todos os nossos, né? E ele não tinha hobbies, ele passava o tempo estudando, então ele estava ali sozinho no cantinho dele. Ele era muito egoísta, eram traços bastante marcantes da personalidade dele, o egoísmo, a avareza, a vaidade, o orgulho. E ele também não tinha fé em nada, muito embora os pais tenham levado, né, algumas vezes até a igreja, quando criança, ele não acreditava e não se apegava a absolutamente nada do que dizia respeito a qualquer crença que fosse. E aí dá um salto novamente no capítulo, e o Carlos, então, passa no vestibular, na Faculdade do Rio de Janeiro, para o curso de administração, e ali ele vai ficar na mesma cidade. Mas, como os pais eram abastados, eles tinham posses, eles tinham um apartamento, né, que estava desocupado ali mesmo na cidade do Rio de Janeiro, e o Carlos, então, comunicou para os pais que ele desejava morar sozinho. Os pais não entenderam muito bem, justamente porque ele ia estudar na mesma cidade, não tinha nenhuma necessidade dele ir morar sozinho, mas enfim, eles aceitaram, como eles aceitaram tudo aquilo que o Carlos fez ao longo do tempo, né, até chegar nesse momento, e o Carlos foi então para esse apartamento morar sozinho. É aí que na faculdade ele conhece a Simone, uma outra personagem do nosso livro, que a gente vai ver muitas vezes ao longo de toda a narrativa, e eles se apaixonam. Eles vivem juntos, né, tanto na escola, na faculdade, quanto em outros momentos, né, sozinhos, sempre só eles, sempre vivendo aquele romance ali de forma bastante isolada, até discreta, né, por conta da postura do Carlos de sempre ser uma pessoa muito retraída, muito isolada, e eles realmente são apaixonados um pelo outro. Até que um dia, numa noite de fim de semana que a Simone está passando na casa do Carlos, no apartamento do Carlos, o celular dela toca e ela sai para atender. E nesse instante, o Carlos ouve ela conversando com a outra pessoa do outro lado da linha. Então ele descobre que a Simone era bolsista da faculdade onde eles estudavam. E o Carlos é uma pessoa extremamente vaidosa, apegada aos bens materiais, e lembrando da historinha lá do começo, de que ele humilhou aquele coleguinha por conta disso, ele não aceita relacionar-se com uma pessoa que ocupe uma posição social inferior à dele. Então, naquele momento, ele inventa uma desculpa qualquer para que a Simone vá embora, e ele some, né? Era um fim de semana prolongado, e ele não mais retorna às ligações da Simone, ele não liga para ela, enfim. Até que eles retornam à faculdade, depois desse fim de semana prolongado, desses feriados, e conversam novamente. Como o sentimento entre eles era bastante forte, eles acabam voltando. O Carlos não comenta nada, ele consegue contornar a situação daquele sumiço, mas aí esse romance fica mais às escondidas do que nunca, né? E aí, passando um pouquinho mais de tempo, já estava perto da formatura do Carlos, os pais dele, então, decidem, no fim de semana anterior a todas as festividades que iam ocorrer para a celebração daquela ocasião, eles resolvem ir para a fazenda lá em Minas para descansar um pouco antes de todas as festas que aconteceriam. E aí a Simone está em casa, né, dormindo lá no apartamento do Carlos, e durante a madrugada o telefone do Carlos toca, o celular dele toca, e do outro lado da linha quem falava era um policial rodoviário, informando que, infelizmente, havia acontecido um acidente na rodovia e que os pais do Carlos tinham ido a óbito. Aquilo causa muita tristeza para o Carlos, apesar de ele ser uma pessoa difícil, ele não tinha problemas com os pais, ele se dava bem com os dois. Ele, obviamente, se sente muito triste diante da situação, principalmente porque, né, estava ali perto da colação de grau, das festas de formatura, um objetivo alcançado, enfim. E ele cola grau depois disso tudo, de forma bastante fria, sem muita empolgação, sem animação. E ali ele decide, então, ir embora para Minas, para essa fazenda que o pai dele trabalhava, que era da família, né? E ele some, simplesmente ele decide ir embora, sem fazer qualquer comunicado para Simone, sem avisá-la, seja pessoalmente, seja de qualquer outra forma.
Em pouco tempo, o Carlos, sendo uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente obstinada e focada, né, naquilo que ele queria, ele tornou-se extremamente bem-sucedido. Mas ele sentia uma certa tristeza, que ele não sabia justificar, porque ali na cabeça dele, ele tinha tudo o que ele queria, ele vivia do jeito que ele queria, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, e ele não tinha por que sentir aquilo. Mas ele até refletia que ele vivia muito sozinho, que podia ser por isso que ele sentisse aquela melancolia, aquela tristeza, e que com certeza, então, um casamento resolveria esse que ele achava ser o único problema que ele tinha. Aí, vamos lá para o capítulo 2, já conhecer os mentores, né, que fazem parte de toda a narrativa. O Carlos tinha sempre por perto o Alfredo, o seu mentor que vivia lá na colônia Luzes da Renovação e que estava trabalhando em conjunto com o Roberto. O Roberto se preparava para também tornar-se mentor de um encarnado e estava ali com o Alfredo, então, numa espécie de estágio, digamos assim, para a gente entender aqui do nosso ponto de vista material. Alfredo, ele já vivia há muito tempo ali naquela colônia e naquela situação ele estava em missão. Ele não era um espírito evoluído, ele não era um espírito perfeito, estava extremamente longe disso, mas o Alfredo já havia sofrido as dolorosas consequências que o apego às coisas materiais pode causar na vida da gente. Na vida pregressa do Alfredo, do mentor, hoje mentor, ele havia sido um fazendeiro bastante poderoso aqui no Brasil mesmo, lá nos idos anos de 1870, na época em que vigorava a situação da escravidão no nosso país. Ele era, então, dono de escravos e ele era demasiadamente cruel com todos eles, julgando que o seu poder aquisitivo lhe conferia o poder de fazer absolutamente tudo aquilo que ele bem entendesse, o que abrangia a vida dos escravos, que na tristíssima época, eram tratados como coisas. E aí, então, após a desencarnação do Alfredo, passou um longo tempo nas zonas umbralinas, nas camadas umbralinas, sendo perseguido por alguns escravos que ele havia maltratado, que ele havia humilhado, açoitado e até matado durante a sua vida material. Ele passou muitos anos ali naquele umbral, foram anos de muito medo, de muito desespero, mas ainda assim ele mantinha os pensamentos de que ele estava certo e que aqueles, né, que estavam ali eram escravos insubordinados que estavam o maltratando. Até que um dia, né, ele cansou de sofrer e mesmo que minimamente arrependido, a espiritualidade então aproveitou-se ali de uma brecha para conseguir resgatá-lo e então levá-lo até a colônia Luzes da Renovação, que é essa que a gente está falando aqui nesses primeiros capítulos. Uma pausa importante para uma desmistificação. Aqui nessa narrativa, nós trazemos a informação de que o Alfredo era um senhor de escravos e que após o seu falecimento, ele então passa a ser maltratado, perseguido por espíritos que haviam sido seus escravos, que sofreram com seus maus tratos. Só que não é uma regra, a gente precisa sempre, eu tomo sempre esse cuidado, quem acompanha os nossos estudos sabe disso, tomo sempre esse cuidado de falar que nada no espiritismo é uma regra. Apesar do caráter científico do espiritismo, o espiritismo não é uma ciência exata. Então, não significa que todo espírito de escravo se torna obsessor. É importante que se faça esse adendo. Todos nós podemos ser obsessores. Basta que na passagem para o outro lado da vida, no momento da morte do nosso corpo físico, a gente carregue conosco as consequências daquilo que fizemos de ruim, o peso das nossas mágoas, o peso da nossa energia, o peso das nossas más atitudes, e isso nos leve a uma sintonia ruim. Umbral é um estado de consciência. Então, nós seremos atraídos para lugares
onde guardemos sintonia com o ambiente. Então, isso pode acontecer comigo, com qualquer um de vocês, assim como pode acontecer e aconteceu com alguns escravos, mas não significa que por ser escravo, impreterivelmente, ao desencarnar, esses espíritos se tornaram obsessores. Não. A gente precisa levar em consideração e ser bastante coerente no pensamento de que esses espíritos sofreram muito quando encarnados, situações absolutamente desumanas. Então, muitos deles levaram essa sensação, essa revolta para o outro lado da vida e tornaram-se obsessores, mas muitos não. Então, no livro, essa narrativa dos obsessores serem os escravos desse Alfredo, na época em que era senhor de escravos, é uma questão do livro, mas não é uma generalização. Isso não é na verdade, é uma generalização, mas não é uma regra absoluta. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. No Espiritismo, nem tudo é regra. A gente não pode achar e colocar todo mundo no mesmo potinho e falar que é sempre da mesma forma. Então, o escravo que desencarnou pode ou não ter se tornado um obsessor, assim como nós, a depender do que fizermos e do que levarmos de sintonia para o outro lado da vida, também podemos nos tornar. Então, isso não é exclusividade de escravos e nem significa que todos assim fizeram, tá bom? É importante que a gente desmistifique isso. E aí, retomando, então o Alfredo, ele depurou-se com o tempo e ele foi para uma outra colônia, um pouco mais evoluída, chamada Colônia Diamante. Entretanto, por conta dos erros grotescos que ele havia cometido, o Alfredo tinha muito medo de reencarnar. E então ele voltou em missão para a Colônia Luzes da Renovação, a fim de auxiliar os espíritos recém-desencarnados no entendimento das realidades espirituais. E assim ele o fez, até que então ele foi incumbido de ser o mentor do Carlos, que na verdade era o seu bisneto. Então, naquele momento em que o Carlos estava ali refletindo a respeito daquela tristeza, daquela melancolia que ele sentia, o Alfredo e o Roberto estavam ali ao lado dele. Ali, juntos, eles refletiam a respeito desse vazio que o Carlos sentia. Esse vazio que ele cultivava, na verdade, na vida dele. Não é que ele sentia. Ele cultivava um vazio muito grande porque ele gostava de viver sozinho. O Carlos era uma pessoa que encontrava na solidão um caminho, né? E a gente já sabe, até pelos estudos lá do Livro dos Espíritos, que a solidão não é um caminho correto. Sem pensar em algo que não em si mesmo, o Carlos feria, então, a primeira lei, que intitulou o primeiro capítulo que a gente narrou, a lei natural, a lei divina, que vem entranhada em nós no momento em que nós reencarnamos. E que sendo, então, né, seguida como deve ser, ela nos traz conforto espiritual. O Carlos, ali, naquele momento em que os mentores estão conversando, ele maldizia a classe social da Simone de novo. Ele era ainda apaixonado por ela, mas ele não admitia ainda relacionar-se com uma pessoa humilde, com uma pessoa de uma classe social diferente. Então, o Alfredo e o Roberto, ali a todo custo, tentaram intuí-lo para que então ele procurasse a Simone, que ele fosse ao Rio de Janeiro e procurasse a Simone, já que ele estava pensando, né, em um relacionamento a fim de constituir casamento. Mas o Carlos não era aberto às sugestões do mentor, ele tinha uma sintonia totalmente diferente, então ele não captou essas boas sugestões, ele não os ouviu e tudo ficou como ele achava que era certo. Esses 2 primeiros capítulos nos ensinam, então, que a lei natural é a lei de Deus e é ela que é verdadeiramente necessária para que nós sejamos felizes. Quando nós nos afastamos dessa lei, nós sentimos a inquietação do nosso espírito, justamente porque o nosso espírito sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe quais são os bons caminhos. Ele não traz
a lembrança viva das vivências do passado, mas ele traz as suas impressões, traz as suas reminiscências. Então, ele sabe que ao ferir essa lei, ao seguir por caminhos que não condizem com a lei de Deus, ele está seguindo um caminho errado que vai, sim, gerar consequências complicadas para ele lá na frente. Então, o Carlos, no momento em que ele opta, né, por uma vida de reclusão, por viver absolutamente voltado aos bens materiais, a busca pelo poder, que era algo que era muito presente na personalidade dele, e sendo avarento, sendo uma pessoa nada humilde, julgando as pessoas pelas posses que elas possuem e dividindo-as dessa forma, por esse requisito, ele fere, então, a primeira lei natural. A primeira lei da vida, na verdade, a lei natural. Como que a gente tem ideia da presença da lei natural na nossa vida? A partir das nossas intuições. E as nossas intuições são extremamente ignoradas. A gente tem a mania, o costume, de racionalizar tudo. Quando vem uma ideia na nossa cabeça, a gente pensa naquilo, mas a gente já vai encaixando em outras coisas e a gente acaba não seguindo. Isso é muito comum. É muito comum que a gente ouça as pessoas dizendo: eu não costumo ouvir as minhas intuições. Como se aquilo não tivesse nenhum fundamento. E, na verdade, essas intuições que nós temos em diversos momentos, elas são realmente as reminiscências que a gente traz de erros passados, de situações complicadas, de caminhos que a gente pode tomar e que vão trazer problemas para a gente. Então, a intuição nem sempre é aquela voz falando na nossa cabeça, né? A intuição, às vezes, é aquele frio na barriga, a intuição é aquela dúvida que você, quando você vai fazer uma escolha, e você fica: mas será que eu faço mesmo? E a gente teima, vai lá e faz. Eu costumo dizer que quando a gente está diante de uma situação na vida da gente e a gente sente o coração tranquilo, leve, tá tudo bem, a gente está seguindo um caminho legal. Mas quando trava, quando a gente sente essa dúvida mais pungente, é melhor pensar melhor e ouvir o que essa intuição está dizendo através das nossas sensações físicas, o que é bastante interessante, né? Não é só aquela voz que parece que surge. Na verdade, o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Então, a gente ignora demais tudo isso. E por isso, muitas vezes, a gente fere a lei natural por conta disso, né? A lei natural, ela tem o poder, ela tem a capacidade extrema e verdadeira de nos fazer ter o verdadeiro discernimento a respeito do bem e do mal. Todos nós já temos essa noção, né? Não estamos nem perto de sermos espíritos evoluídos, mas a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já sabe que algumas situações, algumas opções, decisões da nossa vida podem trazer consequências complicadas. E mesmo que a gente tente fazer o certo, a gente erra em muitos momentos até pelo pensamento, né? A gente muitas vezes julga realidades que nós não conhecemos, muitas vezes a gente maldiz as pessoas que nos fazem mal de alguma forma, a gente se traveste de caridade, né? E eu digo nesse sentido porque fala assim: eu não tenho que perdoar, a vida ensina. Isso já é uma forma de você estar esperando e emitindo uma energia negativa que vai atingir aquela pessoa. Então, a lei natural ela é isso, é esse sentimento que fala com a gente, são essas sensações que nos ditam: olha, segue por aqui, mas a gente ignora. Principalmente porque a gente vive correndo, né? A gente vive correndo e a gente quase não se ouve, porque é tanta coisa que o momento praticamente que a gente para é o momento que a gente vai dormir e a gente mal consegue fazer uma oração e já acaba dormindo ali pelo cansaço de tantas atividades. Então, a lei divina, a lei natural, ela é ouvida quando a gente silencia. Ela está presente nessas sensações que para nós parecem ser bobas,
mas são avisos importantes, porque o nosso espírito, ele traz bastante entranhado tudo aquilo que ele viveu um dia. Então, a gente precisa levar isso em consideração. O Carlos, ele se isolava, né? A gente vai trabalhar essa questão mais lá na frente do livro, a respeito dessa situação de pessoas que optam pela solidão, pela reclusão, se isso é certo ou errado. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. O Carlos, a gente vai encontrar ao longo do livro muitas situações em que vai deixar bastante claro todas aquelas vezes que a gente lê e que eu disse também para vocês nos nossos estudos, de que intelectualidade e moralidade nem sempre andam juntas. Então, aqui ele já está ferindo uma lei básica da vida, uma que faz parte de todos nós, que é a única que faz com que a gente seja verdadeiramente feliz e que vai fazer com que a gente tenha mais força e mais discernimento para conseguir seguir todas as outras leis que a gente vai ver ainda ao longo do livro, né? Então, Carlos, aqui nesses 2 primeiros capítulos, ele feriu a primeira lei, feriu a lei natural, ali por conta do seu apego aos bens materiais, por conta da sua avareza, por conta dos julgamentos que ele faz, por conta de se achar melhor, porque tem as suas riquezas, as suas posses, e sempre ali buscando o poder, sem ouvir aquilo que de mais básico existe dentro dele, sem perceber que aquela tristeza, na verdade, aquele vazio, era essa lei natural, dizendo para ele, você está seguindo por um caminho errado. E a gente sabe o quanto isso é complicado. A gente sabe o quanto um caminho errado pode levar a consequências bastante vertiginosas, que é o que a gente vai descobrir aí ao longo dos capítulos. A gente vê todos os dias nos noticiários crimes absurdos que são fruto dessa ausência de discernimento do que é o certo e do que é o errado, a opção pelo errado, a opção pelo mau caminho, pelos maus pensamentos, pelas más atitudes. A gente está assistindo aí agora uma guerra que está sendo televisionada, não que seja a única que existe, existem muitas outras, mas essa está sendo massivamente televisionada, e a gente vê até onde as pessoas vão pelo poder, vão pelo dinheiro, vão por uma sensação de bem-estar que não faz nenhum sentido. Então, muito disso que a gente verifica na vida cotidiana da gente, infelizmente, pode levar a gente, para quem não lê o livro, a imaginar o que vem aí ao longo dos nossos encontros, dos nossos estudos. Então, a gente assistiu hoje o Carlos ferindo a lei natural. Aprendemos, então, um pouco sobre a personalidade dele, sobre quem é ele. E nos próximos encontros a gente vai conhecer mais um pouquinho, mais alguns personagens e se aprofundar mais na história. Eu espero que vocês tenham gostado. Aceitamos sugestões para melhorar o estudo. A gente está começando agora, então pode ter coisa para melhorar, que vocês queiram que mude. Então deixem os comentários, deixem as suas sugestões, as suas opiniões. A gente está sempre aberto. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. A gente volta logo na próxima semana, também na quarta-feira, às 20 horas, para retomar o nosso estudo, capítulo 3 e capítulo 4, para a gente seguir aprendendo juntos, tá bom, gente? Bom, são um pouquinho mais de 8h40, então eu desejo que vocês tenham um bom descanso, que vocês tenham um sono reparador do corpo físico e que o nosso espírito livre aqui das amarras da carne siga para ótimos lugares onde ele possa seguir aprendendo, crescendo em boas companhias e, se for de nosso merecimento, que a gente então possa auxiliar outros que necessitem de amparo durante o nosso descanso físico. Tá joia, gente? Até semana que vem. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Tchau, tchau.